Em uma fração de segundos, Daiane estava deitada no chão, sem sentir nada. Ela só não entendia porque não conseguia se mexer. Olhou as pessoas aglomerando à sua volta, com cara de espanto, o que a deixou confusa. Na mesma hora, uma sonolência tomou conta dela. Então Daiane fechou os olhos, aparentemente, por 1 minuto. Daiane nasceu em Vitória, Espírito Santo, uma das cidades brasileiras com a mais admirável beleza natural. Mas Daiane não gostava de morar ali. Ela não gostava do bairro, da vizinhança e das poucas oportunidades que a cidade oferecia para crescimento profissional. Sua mãe era cozinheira de um restaurante à beira-mar, e seu pai carpinteiro. Viviam de forma humilde, mas não lhes faltava nada. Desde pequena ela falava para sua mãe que queria estudar, ter oportunidades melhores e ser famosa. Sua mãe ria, levava na brincadeira e pensava ser apenas sonho de criança. Com o passar dos anos, essa ideia ficava cada vez mais latente na cabeça de Daiane. E ela se esforçava para ser sempre a melhor aluna e ter as melhores notas, dizendo que isso a daria uma vaga em uma universidade na capital paulista. Daiane tinha tios que moravam em São Paulo e os contatou, acreditando que com o apoio dos tios, sua mãe a deixaria se mudar para lá. Os tios ficaram felizes de saber das intenções de Daiane e se colocaram à disposição. Quando Daiane completou 15 anos, sua mãe e sua tia concordaram que ela fosse passar uma temporada em São Paulo. Tamanha sua insistência nessa ideia. Daiane moraria com a tia. Daiane não acreditava que estava indo para São Paulo. Ela se sentia a pessoa mais feliz de todo o mundo. Logo que se mudou, ela conseguiu uma vaga em um curso técnico, onde estudava e fazia estágio, ganhando um salário de aprendiz, mas conseguia ajudar a tia com seus gastos. Daiane não se importava em passar a maior parte do tempo trabalhando e estudando. Ela estava satisfeita em estar realizando seu sonho. Daiane passava horas no transporte público, mas estava sempre admirada. Ela ficava encantada com a movimentação de pessoas, com a estrutura dos prédios e com a elegância e diversidade da moda que os transeuntes desfilavam. Seus finais de semana eram sempre cheios de compromisso. Ela adorava visitar teatros. Seu sonho era estar nos palcos, ser reconhecida. Daiane também amava passear no centro e na Avenida Paulista. A famosa Avenida Paulista era sem dúvidas um dos seus pontos preferidos da cidade. Ela ia lá para comer, para ler, para andar, para comprar. Tudo era motivo para estar na Avenida Paulista. Daiane estava realizada, cheia de planos para o futuro. Tudo parecia perfeito. Até que, sem que ninguém pudesse esperar, surgiu uma pandemia global, a Covid-19. O curso ao qual ela frequentava interrompeu as atividades sem previsão de retorno. Daiane ficou sem renda. Do dia para a noite, todos tinham que ficar trancados dentro de casa. Daiane não aguentava ficar trancada em casa e vivia arrumando uma desculpa para sair. O que fez com que sua tia achasse melhor ela retornar para a casa dos seus pais no Espírito Santo. Ela ficou frustrada. Tudo o que ela queria e amava estava em São Paulo, mas naquele momento não lhe restavam muitas opções. Foram tempos difíceis. Ela não aceitava aquela realidade, vivia triste, se lamentando por ter voltado para sua terra natal. Para a felicidade de Daiane, aos poucos a vida foi normalizando. Devagar os estabelecimentos voltaram a abrir e o local ao qual ela estudava e trabalhava a contatou para o retorno presencial. Como ela já se encontrava com 19 anos, Daiane resolveu ir para São Paulo e se virar, morar sozinha. Independente das dificuldades que fosse encontrar no caminho, ela estava disposta a enfrentar esse desafio. E assim ela fez. Voltou para São Paulo, para seu curso e seu estágio. Ela não acreditava que estava novamente pisando em solo paulista. Sua felicidade e realização eram imensas, ela não cabia em si, tamanha sua satisfação. Assim que chegou, Daiane foi fazer o que mais amava, andar na Avenida Paulista. Ela queria ver gente, fazer compras e comer uma boa comida. Enquanto andava pela calçada olhando as vitrines, ela viu 3 meninos se aproximarem dela de maneira suspeita. Um passou em sua frente, enquanto o segundo puxava sua bolsa de sua mão. Nesse momento, Daiane assustou. E atordoada, na tentativa de se desvencilhar dos meninos, ela deu um passo para o lado, pisando fora da calçada.
Daiane pisou na faixa de ônibus. O ônibus, que vinha em alta velocidade, tentou frear, mas foi tudo muito rápido. O ônibus acabou atingindo Daiane. Os garotos correram. Em uma fração de segundos, Daiane estava deitada no chão, sem sentir nada. Ela só não entendia porque não conseguia se mexer. Olhou as pessoas aglomerando à sua volta, com cara de espanto, o que a deixou confusa. Na mesma hora, uma sonolência tomou conta dela. Então Daiane fechou os olhos, aparentemente, por 1 minuto. Quando Daiane acordou, ela estava no hospital. Seus pais estavam ali, o que a assustou. Logo ela soube que ficou inconsciente por alguns dias. Ainda debilitada, Daiane quis saber qual era seu quadro. A informaram que ela estava estável, mas que tinha passado por algumas cirurgias, pois a sua perna esquerda havia sido gravemente atingida no acidente. Daiane ficou em choque. Em seus pensamentos ela se questionou sobre suas escolhas, mas não se lamentou. Daiane decidiu que lutaria com todas suas forças para recuperar sua saúde e continuar a vida que sempre sonhou. Outras cirurgias foram realizadas em sua perna e Daiane procurava se manter sempre positiva. Apesar das dificuldades enfrentadas, Daiane não se permitia desistir. Sem o progresso que esperavam, os médicos decidiram amputá-la. Foi um baque para Daiane, mas ela se manteve firme. Com a retirada da perna, Daiane teve boa recuperação, o que fez com que, dentro de alguns meses, ela tivesse alta. A partir daí, começou-se um novo desafio na vida de Daiane. Ela precisou reaprender a viver, reaprender a andar. Daiane teve que se reinventar e ressignificar seus sonhos. Sua história repercutiu, ela estava nas manchetes dos jornais. Daiane se viu famosa, ela havia conseguido chegar onde dizia que queria. Apesar do caminho que a levou até ali ter sido muito diferente do que ela poderia ter um dia imaginado. Daiane foi convidada para dar entrevistas e contar sua história em diversos programas de TV. Com isso, ela ficou conhecida e marcas passaram a procurar Daiane para fazer propagandas. Com os recursos providos da fama de Daiane, ela comprou um apartamento na Avenida Paulista e ajudou a melhorar as condições de vida de seus familiares. Daiane tinha alcançado a fama. Estava na cidade grande. Mas não tinha um dia sequer que ela não se questionava o porquê tudo aquilo precisou lhe acontecer. Daiane renasceu para conseguir alcançar seus sonhos. Será que valeu a pena? Se gostou dessa história, compartilhe com um amigo e não deixe de seguir nosso canal, pois temos todo dia um fato quase real por aqui.